Não, mas não é aluno, não? Era eu. Ah, é você, né? Muito bem, gente. Então vamos começar, tá? Hoje é só solução de exercício, tá bom? Qualquer coisa, vocês me interrompam, por favor. Falar nisso, sobre a aula de ontem. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer conversar alguma coisa sobre a aula de ontem? Os que estão aqui. Eu falei para vocês que eu ia colocar 10 minutos. Gente, eu estou com minha voz assim porque eu estou muito cansado, eu não dormi essa noite. Então, minha voz está assim meio maluca, mas a gente vai assim mesmo. Então, posso continuar? Vou continuar. Agora, qualquer coisa, vocês abrem o áudio aí e dão um berro, tá? Vamos lá, gente. A figura abaixo representa uma amostra de gás contida num cilindro vedado por um êmbolo que pode se mover livremente, em equilíbrio térmico com a temperatura ambiente de 17 graus centígrados. Então você já sabe que a temperatura inicial, você já sabe que 17 você vai somar com 273 para dar a temperatura em Kelvin, que é a única que interessa, que no caso aqui é 290 Kelvin, né? Muito bem. O volume do gás é esse aqui, 2 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos. Então, o volume inicial é 2 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos. Tá? Qual será o volume? Então, o volume é a incógnita do gás se ele for aquecido a temperatura final de 162 graus Celsius. Aí você já sabe, 162 você vai somar com 273. Não tem jeito, você sempre vai trabalhar só em Kelvin, né? Aqui vai dar quanto? 430, 435. 435 Kelvin. Tá? Eu aconselho você colocar, você aprendeu que V0 sobre T0 é igual a V sobre T, né? Porque veja o seguinte, ele está colocando aqui, ó, tem um êmbolo aqui, está sob a pressão do gás e está sobre a força do peso do êmbolo sobre a área e está sobre a pressão constante. Então, é pressão constante. Agora, eu sugiro que essa equação aqui, como normalmente o cara te dá T0, o cara te dá V0, o cara te dá T, e o cara vai perguntar V, eu sugiro que você já coloque assim, ó, V sobre T é igual a V0 sobre T0, tá? E, na realidade, como você quer saber V, você bota V0, esse T que está aqui embaixo, né, dividindo, você pode passar para aqui para cima multiplicando, né? Então, você tem aqui V0 vezes T sobre T0 e acabou. O resto é o que eu falo, que é conta de padaria, né? Então, você tem o volume inicial, 2 vezes 10 a terceira. Pode deixar em centímetros cúbicos mesmo, porque é só dar a resposta em centímetros cúbicos, né? A temperatura está em Kelvin, a temperatura está em Kelvin, então uma vai cortar com a outra, né? A temperatura final é 435, tá? E a temperatura inicial é 290. Gente, esse tipo de conta aqui é uma conta chatinha de fazer, tá? Não vou dizer que não é uma conta chatinha de fazer, não, porque ela realmente é uma conta chatinha de fazer. Eu iria simplificar aqui por 2, tá? Eu vou tentar fazer, depois, se não der, eu faço na calculadora. Eu iria simplificar aqui por 2 primeiro, e ficaria o quê? 145. E viria-se
435 é divisível por 145. 435 é divisível por 3. E 4 mais 3 dá 7, mais 5 dá 12. E aqui 145 também é divisível por 3. 4 mais 1 dá 5. Aqui não é por 3, né? Aqui não é por 3. Mas daqui para cá, se eu multiplicar por 3, 3 vezes 5, 15 vai 1. 3 vezes 4, 12 e 1, 13 vai 1. 3 vezes 1, 3 e 1, 4. Essa conta aqui vai dar 3 em cima. Tá? Então, 3. Mas 3 o quê? 3 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos. Tá? Então, essa daí é a resposta. Beleza? Gente, eu não vou ficar interrompendo a aula para perguntar se você entendeu ou não. Tá? Eu vou dar um print, vou botar a questão aqui, bem grande, para vocês não errarem, tá? Porque vocês estão lembrados que a atividade é colocar as questões, né, no caderno, tirar uma fotografia e passar para mim, tá certo? Então vamos para a próxima questão agora. Próxima questão começa aqui e termina lá, então vou ter que tirar duas fotos. Então, a próxima questão, eu coloquei nível médio. Vamos ver se ela é nível médio mesmo. Dá um paste aqui, passar para cá. Você aumenta aí a fonte, porque para mim é melhor trabalhar com a fonte pequena, tá? E ela está aqui. Pronto, então vamos ler a questão, tá? Entre as atividades físicas que pratica em uma academia de ginástica, a moça faz exercícios com a bola calibrada inicialmente com a pressão. A pressão inicial, deixa eu botar outra cor, tá, gente? A pressão, se a fonte estiver muito pequenininha, vocês me avisam, eu aumento a fonte um pouco. A pressão inicial é 2 vezes 10 a quinta newton por metro quadrado. Lembre-se que essa unidade é a mesma coisa de Pascal e 10 a quinta newton por metro quadrado, a gente pode dizer que é uma atmosfera, ou seja, está com duas atmosferas. Tá? E a temperatura ambiente é 27 graus Celsius. Então, a temperatura inicial é de 27 graus Celsius, está 27 mais 273, que nesse caso aqui vai dar quanto? Vai dar 300? 300, né? 300 Kelvin, né? A variação do volume da bola foi desprezível. Então, se a variação da bola foi desprezível, significa que ela é isovolumétrica ou isométrica, tá? Ou isocórica, que a gente chama, tá? Então, não há variação de volume, só há variação de pressão e temperatura, tá? E foi expressivo, mas a sua temperatura aumentou 3 graus Celsius. Então, a temperatura final, né, a temperatura final vai ser quanto? Se aumentou 3 graus Celsius, o grau Celsius é a mesma coisa de Kelvin, então você vai estar com 303 Kelvin, tá, gente? Eu não preciso fazer essa conta, né? O tamanho de Kelvin é o mesmo tamanho do Celsius. Se aumentou 3 graus Celsius, aumentou 3 Kelvin também. Então, foi para essa temperatura aqui. Tá? Considere o ar contido na bola como um gás ideal.
Então vamos lá, vamos responder as alternativas. As alternativas não, as opções aqui. Letra A. A pressão interna final da bola é maior, menor ou igual do que a pressão inicial. Olha, se a temperatura aumentou, pressão sobre temperatura são diretamente proporcionais, né? Eu nem vou escrever o resto. Se você aumentou a pressão, se você aumentou a temperatura, é porque você aumentou a pressão. Não tem o que fazer, porque a pressão final sobre a temperatura final. A temperatura final. A fração continua a mesma, porque isso aqui é uma igualdade, tá, gente? Deixa eu colocar aqui. Isso aqui é uma igualdade, né? Então, se você tem uma igualdade, se você aumentou a pressão, você aumentou a temperatura, as duas continuam tendo a mesma relação de P para T, tá bom? Não tem muito o que pensar essa questão, concorda? Vamos lá, letra B agora. Letra B diz o seguinte: a pressão interna final da bola é maior, menor e. Não, desculpa, letra B. Qual é o valor da pressão interna final da bola? Gente, você pode calcular de cabeça. Porque, vê só, de 300 foi para 303. Então, aumentou 1%. Se aumentou 1%, vai aumentar 1% aqui, tá? 1% é 0,01. Vai ser aumentado isso. Ou seja, você aumentar 1% é para você pegar o valor e multiplicar por 1,01, entendeu? Mas vamos ver se a gente resolve de outra forma aqui. Mas eu gostaria que você entendesse que bastava multiplicar, porque veio de 300 aumentou para 303, então a pressão vai aumentar 1%, né? Tá certo? Mas vamos fazer, né? Vamos fazer. Você tem vou botar aqui pressão final sobre temperatura final, é igual a pressão inicial sobre temperatura inicial. Vou passar essa temperatura final para lá, né? Então, veja, pressão é igual a pressão inicial vezes a temperatura final sobre a temperatura inicial, né? Então, você tem que a pressão é igual à pressão inicial, qualquer que seja, 2 vezes 10 à quinta, 2 vezes 10 à quinta, vezes a temperatura final, que vai ser 303, dividido por 300. Olha, veja só, 303 dividido por 300 dá exatamente 1,01. Tá? Tá vendo? Você multiplicou por 1,01. Tá? Beleza? Então, você tem 2 multiplicado por 1,01, a sua pressão vai ser 2,02 vezes 10 à quinta e a unidade Newton por metro quadrado. Tá? Gente, se alguém não estiver entendendo, pare a aula, tá? Pare a aula. Não estou com pressa, tá? Não estou com pressa, beleza? Deixa eu botar outra cor mais clarinha aqui. Muito bem. A letra C. Letra C, esboce o gráfico de P por T, que representa a transformação ocorrida na mistura gasosa no interior da bola. Aí é fácil demais, né, gente? Pelo amor de Deus, é fácil demais, né? Você tem dois valores. Normalmente, como você vai ter aqui a temperatura em Kelvin e você vai ter aqui a pressão em, em unidades de 10 a quinta newton por metro quadrado, tá? Você tem que botar. A gente coloca aqui
É uma maneira de representar quando você está com o algarismo muito longe, tá? Você corta aqui, tá? Você dá um corte aqui, tá? E dá um corte aqui também, só para mostrar que está fora de escala, tá? Aí você bota um negocinho assim, você bota um negocinho assim, e aqui também bota um negocinho assim, só para dizer que está fora de escala, tá? Mas a pressão é diretamente proporcional à temperatura, né? Quais são as temperaturas que você conhece? 300 e 303, né? 300 vai ter a pressão de 2 vezes 10 à quinta, então vai ter esse ponto aqui. E 303 vai ter a pressão de 2,02, né? Está totalmente fora de escala, mas fazer o quê? Esse aqui tem que passar pela parte aqui, viria passar aqui no eixo XY, aqui no 00, né? A gente nem coloca aqui porque a gente sabe que é só teoricamente. A partir daqui você coloca uma reta, tá mal desenhado, desculpa, você coloca uma reta que passa nesses dois pontos, tá? Aí essa reta vai passar lá no centro. Beleza, gente? Tudo bem, pessoal? Vocês estão calados, eu Tudo estou assumindo. tranquilo até agora, professor. Tava fazendo aqui, ó. Pois não, peraí, só um minutinho. Quem está falando? Não, não, não. É a Ana Clara? Diga, Ana Clara. Não, eu disse que tava tudo tranquilo, que eu tava entendendo. Beleza. Beleza. O Elmi está dizendo que ontem falou que está doente. Hoje não era nem para dar aula, eu passei a noite todinha acordado, estou aqui o caco total. É a terceira questão, então vamos para a quarta questão, né? Quarta questão está aqui. Sim, a quarta questão a gente já resolveu, tá, gente? Se vocês quiserem, eu resolvo novamente, mas a gente já resolveu essa quarta questão, tá? Eu posso resolver novamente, já que vocês vão precisar me colocar lá na fichinha e tal. Eu posso. Porque essa questão tem um pulo do gato, porque quando ele fala VB, ele está falando a pressão de um com dois somados, tá? É só isso, o pulo do gato é só isso. Então, a pressão é de A com B, tá? De um com dois, aliás. Eu vou fazer aqui, porque quem faltou. Cadê onde é que é? Tá aqui. Porque, vê só, quando ele coloca no gráfico VB, o VB, você tem que entender que o VB não é o V2, tá? O VB é a pressão na segunda etapa, tá? Ou seja, o VB vai ser a pressão depois que você abre a válvula. Ou seja, o gás vai ocupar um e 2. Então, essa pressão VB aqui, que ele vai dar aqui, ó, essa pressão VB aqui, deixa eu botar uma cor mais escura. Essa pressão VB aqui que ele coloca, que te dá o volume VB, que te dá a pressão de 0,3, esse VB aqui é quando você abre a válvula, ou seja, vai ser V1, o volume de um mais o volume de 2, tá? Isso daí é que pega algumas pessoas. Já o VA, não. O VA só está aberto o V1. Aqui o VA está aberto somente o V1. Aqui está aberto somente o V1. Tá? Eu acho, né? Deixa eu ler a questão, porque eu acho, tá? Vamos lá.
Determinada massa gasosa, deixa eu botar outra cor aqui. Determinada massa gasosa está inicialmente no recipiente 1. Então está aqui. Está no recipiente 1. Tá? Rígido, de 10 litros. Então, o recipiente 1 tem 10 litros de capacidade. E a pressão do recipiente, e essa pressão é de 1,5 atmosfera. Tudo bem. 1,5 atmosferas. Um tubo de volume desprezível, então vou desprezar o volume desse tubo, rígido, com a torneira, tem uma torneira aqui, liga um a outro, dois também rígido, e de volume desconhecido, ou seja, VB é desconhecido. Tá? VB é desconhecido, tá certo? Mas só que o problema não é VB, não, desculpa. É V2 é desconhecido, tá? Eu já ia botar errado. Porque o V, aqui é 2, tá? Aqui tá, não sei se está dando para ver aí, mas o V2 é que é desconhecido, tá? Tá legal? É também rígido é desconhecido. Inicialmente vazio. Vazio que significa que tem vácuo mesmo. Não tem nada preenchendo ele. Não tem pressão nenhuma. Tá? O recipiente 2 fica totalmente preenchido com a massa gasosa após a abertura da torneira. Então, vê só. Esse cara que ocupava 10 litros, agora vai ocupar o recipiente 1 e o recipiente 2, não é isso? Vai ocupar os dois recipientes. Lógico que a pressão vai diminuir, porque se o volume vai aumentar, você está aumentando o volume, a pressão vai diminuir, concorda? Pela massa gasosa e tal. O gráfico a seguir representa a pressão e volume da massa gasosa no estado inicial A até o estado final B, quando o recipiente 2 fica completamente preenchido. Cadê as perguntas? Cadê as perguntas? Deixa eu ver aqui. Faltou só as perguntas. Né? Então vamos pegar as perguntas. Tá? Então vamos botar as perguntas aqui embaixo. Beleza? Então vamos fazer por partes, bem devagarinho, ninguém tem pressa. É bem tranquilo, tá? Ele pergunta: qual o tipo de transformação gasosa nesse gráfico? Veja só, veja só. Se o cara abre essa torneira bem devagarinho, é isso que eu digo, isso aqui é questão do livro, tá? Ele teria que dizer que essa torneira abre bem devagarinho. Porque se ela abre bem rapidamente, o que acontece é o seguinte: quando você tem uma expansão de um gás muito rapidamente, você tem o que a gente chama de expansão adiabática. Quem é que não já pegou uma lata de aerosol? Uma lata de aerosol, vamos supor que aqui é uma lata de aerosol. E aqui é o ambiente, você está, seu quarto. Aí você bota a lata de aerosol e aperta. Na hora que você aperta, a lata de aerosol não fica fria, né? Por quê? Porque você está tendo uma expansão e não está tendo tempo de trocar o calor com o meio ambiente. Então a temperatura não é constante. Mas a questão está mal formulada, porque ele deveria dizer: olha, esse cara está passando muito lentamente. Aqui, ó. Ele diz o volume da massa gasosa do estado 1 até o estado 2, enquanto 2 fica preenchido completamente. Então, é o negócio. E em física não tem adivinhação, tá? Mas, infelizmente, no livro tem. Quem tiver aí com o gabarito do livro. Ah, o gabarito não, porque essa questão é uma questão resolvida, né? Então, a gente para fazer essa questão, a gente vai considerar ela uma transformação isotérmica. Por que a gente vai transformar a transformação isotérmica?
Porque se ela não for isotérmica, se ela for adiabática, ou seja, se a expansão desse gás fizer com que a temperatura diminua, aí você está três variáveis mudando: volume, pressão e temperatura. Aí para você calcular é bem mais difícil, tá? E outra coisa, esse gráfico aqui, esse gráfico que ele colocou aqui, me parece muito uma. Deixa eu botar uma cor mais grossa. Deixa eu botar uma cor mais grossa aqui. Esse gráfico aqui me parece muito uma isotérmica. Tá? Então, se ela é uma isoterma, vou botar isoterma só. Uma isoterma. Se ela é uma isoterma, significa que ela está passando de A para B com a mesma temperatura. Tá? Então, tá negócio. A gente não vai brigar com problema. Então, a gente vai dizer simplesmente que ela passa de A para o estado B, que é o estado que o gás expande, tem que ser muito lentamente, tá? Ele não falou aqui, mas pelo gráfico a gente pode achar que ela é isoterma. Porque se ela não fosse uma isoterma, ela seria um negócio desse tipo aqui. Ela seria de A, aí ela ia baixar a temperatura para cá, assim, mais ou menos. Mas a curva é muito parecida, entendeu? A curva é muito parecida. Ela ia sair dessa isoterma, ela ia sair. Então, quer dizer, ele teria que dizer que aquilo ali era hipérbole, alguma coisa desse tipo. Então, a gente vai colocar a isoterma, a transformação isotérmica, mas com essa ressalva, tá? Letra B de bola. Vamos lá. Qual é o volume do recipiente 2? Agora, cuidado, viu? Veja só, cuidado. Quando você calcular a expansão isotérmica, né, nesse caso, você vai calcular o volume total, entendeu? Então, você tem aqui PA, VA, vai ser igual a PB, VB. Mas lembrando que esse VB que tem aqui, esse VB é V1 mais V2, entendeu? Esse VB, lembrando que VB é igual à soma dos dois, é o estado B. É o estado B. Lógico, porque ele expandiu, foi para o estado B, que é o reservatório V1 mais o reservatório V2. Isso aqui pega muita gente, mas pega mesmo, porque a pessoa pensa que é o reservatório V2 somente, e não é. Agora é conta de padaria, é só substituir os valores, né? Quais os valores? O VA é 1,5 atmosfera, muito bem desenhado esse 5, né? 1,5 atmosfera. O VA é 10 litros, né? A pressão de B, a gente vai ver aqui no gráfico, é 0,3, né? Está aqui, ó, 0,3, tá? 0,3 e VB. Aí você calcula VB, mas se lembre que depois você tem que subtrair 10 litros, que é V1, né? Esse aqui é 10 litros. Então, quanto é que vai ser VB? VB vai ser igual a 1,5 vezes 10 dá 15, dividido por 0,3. Isso vai dar 150 dividido por 3, vai dar 50 litros. Isso é o estado B. Mas o estado B vai ser o reservatório 1 mais o reservatório 2. Então, você vai ter que o volume do reservatório 2 vai ser esses 50 litros, que é o estado B, que é os dois reservatórios juntos, menos o primeiro reservatório, que é 10 litros. Ou seja, o volume do reservatório 2 é 40 litros. Tá certo, gente?
Veja isso, você entendeu essa parte que é meio chatinha, vamos dizer assim, né? Vamos lá, vamos para a letra C. Você dá uma revisãozinha. Qual seria o valor da pressão exercida pela massa gasosa nesse conjunto de recipientes se o volume disponível para a massa fosse diminuído a metade? Eita, gota, agora vê só. Vê só, ele pediu para diminuir. Vê só, vamos lá. Vamos ver se a gente entende isso. Qual seria o valor da pressão exercida pela massa gasosa nesse conjunto de recipientes se o volume disponível é V1 mais V2. Então, eu vou chamar de VB', tá? O VB', o volume disponível é o volume V1 mais V2, entendeu? Porque vai ser o volume disponível é tudo isso aqui, é 1 mais 2, né? Ele está dizendo que o volume disponível agora, que é o V1 mais V2, fosse diminuído pela metade do volume total do conjunto. Ora, qual é o volume total do conjunto? É o VB, né? É o VB. E é o VB dividido por 2. Então, eu vou para 25 litros. Tá? Eu vou para 25 litros. Beleza? Aí agora é só conta de padaria, né? Você faz PA, VA, vai ser igual a PB', VB', né? Eu gosto de colocar o contrário, porque eu vou calcular PB', né? Ele perguntou qual é a pressão. Então, eu gosto de colocar assim, PB', VB' igual a PAVA. Essa igualdade eu posso escrever assim, né? E aqui eu posso substituir, né? PB' vezes agora 25, que é VB', litros, é a pressão de A, que continua a mesma, 1,5, vezes VA, que é 10, né? Então Professor, você vai ter. Pois não. VB, que é igual a V1 mais V2. O senhor depois trocou o sinal. Por que isso aconteceu? E ali a mais depois ficou menos. É aqui, ó. Eu quero calcular o valor de V2, né? Então, V2 vai ser VB menos V1. Menos V1, concorda? Certo? VB é o volume total. VB é o estado B. É esse volume total aqui, ó, tá vendo? É o volume total. Se eu quero calcular o volume de 2, eu tenho que pegar o total, que é 50, e subtrair do volume de 1, que é 10. Eu falei que VB é igual a V1 mais V2, mas eu quero calcular V2. Deixa eu botar de outra forma aqui. Aqui, ó. VB não é igual a V1 mais V2? Então V1 mais V2 é igual a VB, concorda? Mas eu quero calcular o valor de VB, então eu quero calcular o valor V2. Então vai ser VB, que é o volume total, que é os 50 litros, menos o valor do primeiro, que é V1, que é 10 litros, entendeu? O total do estado B é 50 litros. Mas 50 litros eu estou contando com esses 10 litros de. Deixa eu botar outra coisa. Eu estou contando com esses 10 litros de VA. Então, esse lado 2 só vai ter 40 litros, entendeu? 40 Ah, mais 10 dá 50, que é o total, que é VB, entendeu? entendi. Beleza? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos passar aqui para eu fazer essa conta aqui. Então, PB' é igual a 1,5 vezes 10 dividido por 25. Isso daqui vai dar 15 dividido por 25,
Quando tem 25 embaixo, eu multiplico por 4 em cima e embaixo, tá? 15 multiplicado por 4 dá 60. E 25 multiplicado por 4 dá 100. Então aqui vai dar 0,6. 0,6 o quê? Qual é a pressão que a gente está utilizando? É ATM, né? Então PB' é igual a 0,6 ATM. Tá? Beleza? Essa questão só tem esse peguinha mesmo. O peguinha é que você. Cadê? Não, isso aqui é outro. Deixa eu botar a questão 3 aqui, porque senão você se confunde. Então. Deixa eu botar a questão 3 aqui. Três. Deixa eu dar um print screen. E aqui é A, aqui é B, tá? E aqui é C, né? Então eu vou botar lá no grupo. Vou botar lá no grupo de novo. E aqui eu vou botar lá no grupo de novo. Eu quero que vocês passem para o caderno, tá, gente? Pessoal, a próxima questão, a gente está na quarta. A gente está na quarta, essa quarta é a quarta questão, né? Vou ter terceira, mas terceira não, é quarta. Desculpa aí. Tá certo. Não, dois. Colocou Não, aqui, tá certo. hein? A que o senhor colocou, que era a terceira questão, tá certa. Tá certo? Tá, tem mais embaixo. Essa que é a Porque tem. quarta. Essa aqui é a quarta, né? Então, deixa eu botar aqui quarta aqui. Tirar outro print, botar. A gente respondeu duas questões, né? Botar quarta aqui para vocês não confundirem lá. Gente, eu vou botar a próxima questão agora. Eu queria que vocês pensassem um pouquinho na próxima questão, porque eu estou com a vontade de andar no banheiro. Eu gostaria que vocês pensassem na próxima questão, tá? Que é a questão 5. Aí vocês me esperam um pouquinho de nada, eu volto. Só questão de velho, velho é fogo. Velho não tem jeito. Então vamos lá. É a quinta questão. Eu vou colocar para vocês. Eu gostaria que vocês tentassem montar ela, tá? Vocês tentem montar ela, tá certo? Vão tentando montar ela, tá? Com as equações que vocês já sabem, tá? Vou botar aqui. Eu vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer, tá? E não adianta só eu fazer as questões. Eu quero que vocês tentem fazer as questões, tá? Que aí fica melhor, porque aí vocês ficam com dúvida. Só um momentinho que eu já volto.
Oi, Emily. Pega meu copo aqui e traz água para mim, por favor, filho. Pronto, pessoal, estou de volta aqui. Tá? Alguém conseguiu resolver? A letra A é fácil, né? Vamos lá. Vou botar aqui quinta questão. Um equipamento formado por um cilindro reto contém uma determinada massa de gás a 77 a 27 graus Celsius, então a temperatura inicial dele é 27 mais 273, que vai dar 300 Kelvin, né? 300 Kelvin. Há um êmbolo de massa não desprezível. Gente, olha, quando ele fala que a massa é não desprezível, não quer dizer nada, sabe? Por que não quer dizer nada? Porque significa que você está sujeito a duas pressões aqui. Uma pressão, que é a pressão atmosférica do ar, tá? E a outra pressão, a massa não é desprezível, então esse êmbolo tem um peso. Então, a pressão vai ser o peso, força gravitacional, sobre a área. Essa força gravitacional não vai mudar, porque o êmbolo não vai mudar. Então, você tem uma pressão por causa do êmbolo, né? Então, a pressão total é a pressão atmosférica mais a pressão exercida pelo êmbolo, certo? E não vai mudar, então a pressão é constante, tá? Então, já responde a questão letra A, né? Letra A, ele diz qual é o tipo provável, ele fala provável, interessante. Transformação gasosa ocorrida. Bem provável que ela seja isobárica, né? Então, letra A, isobárica. Isobárica. Porque eu não estou mexendo na pressão. Aqui, do lado de cá, continua sendo pressão atmosférica, da atmosfera, e aqui a pressão do êmbolo, que é o peso do êmbolo, que é a força gravitacional do êmbolo sobre a área do êmbolo. O êmbolo não voltou agora. Se você for analisar rigidamente, na hora que você bota um fogo, esse recipiente ele vai se dilatar, ele vai aumentar um pouquinho de tamanho, né? E o êmbolo tem que acompanhar também, né? Então, por isso que talvez ele tenha colocado provavelmente, né? Provável. Botou a palavra provável aqui, tudo bem? Gente, quando o cara pergunta qual a porcentagem de aumento do volume do gás, pessoal, você tem que saber o que é o aumento percentual. O aumento percentual, por exemplo, você tem 2 metros de altura, tá? E você aumenta 2 centímetros, tá? Aí eu quero saber qual foi o seu aumento percentual. Eu pego a variação da sua altura e divido pela sua altura inicial, entendeu? É assim que eu vejo o aumento percentual. Então, você variou 0,02 metros em 2 metros, ou seja, 0,01 metro a cada metro, 0,2 em 2 metros. Isso daqui, muita gente acha que isso aqui não está na forma percentual. Tá. 0,01 é a mesma coisa de 1 dividido por 100,
e por 100 significa 1 dividido por 100, é 1%, tá? Então veja o seguinte, se você quer a variação percentual do quê? Ele quer a variação percentual da temperatura, né? Ah, não, ele quer a variação percentual do gás. Só que a variação percentual do gás, vê só, na isobárica, se a isobárica V0 sobre T0 é igual a T sobre, desculpa, é igual a V sobre T, né? Então, vê só, se ele quer a variação percentual do volume, vai ser exatamente igual à variação percentual da temperatura, tá? A variação percentual da temperatura vai ser igual à variação Professor, percentual. Pois não. licença, essa é a B. Essa daqui é a A. A gente está fazendo a B agora. Ah, Ela tá. pergunta qual é a porcentagem do aumento do volume do gás. Aí eu estou colocando o quê? Eu estou colocando. Aqui é a letra B, tá? Eu estou colocando o quê? Que se o volume varia diretamente com a temperatura, a variação percentual da temperatura vai ser igual à variação percentual do volume, entendeu? Porque eles variam proporcionalmente, tá? Se um dobra, o outro dobra. Se um aumenta 1,3, o outro aumenta 1,3, entendeu? Porque na isobárica, então o aumento do volume vai ser diretamente proporcional ao aumento da temperatura. Agora, como é que você vai calcular qual é o percentual da temperatura? Você vai ter que calcular a temperatura final. Como é que você calcula a temperatura final? Você vai pegar. Ele deu, né? Ele deu, desculpa. Ele deu a temperatura final, né? Ele falou que é 77, não foi? Ele falou que é 77. Então você pega 77 mais 273, que vai dar 350. Tá certo? Então, qual foi a variação percentual da temperatura? Você tem que ver a variação da temperatura e dividir pela temperatura inicial, entendeu? A variação da temperatura é 350 menos 300. Isso foi a variação, é esse cara daqui, tá? Gente, cuidado para não confundir, que isso aqui foi só um exemplo, tá? De como é que você calcula a variação percentual de alguma coisa. Então, você pega a variação e divide pela temperatura inicial, porque a comparação é sua altura inicial. Você tinha 2 metros, agora tem 2 metros e 2 centímetros. Então, você variou 2 centímetros em cima de 2 metros, tá? Então, você pega agora, você tinha 300 Kelvin, vai para 350. Então, você variou 50 em cima de 300. Tá? Então, você vai ter 50 dividido por 300. Tá? Que é a mesma coisa de 5 dividido por 30. Aí eu vou fazer na calculadora aqui, que eu não vou. 5 dividido por 30 vai dar 0,167. 0,167. Então, a variação percentual da temperatura é igual a 0,167. Se você quiser botar na forma percentual, é que muita gente acha que percentual é uma unidade. Percentual significa apenas por 100, dividido por 100. Então, por exemplo, esse número 0,167, como é que eu coloco ele dividido por 100? Eu coloco 16,7 dividido por 100. Então, eu coloquei na forma percentual, por cento, por 100. Então, é a mesma coisa de eu dizer 16,7%, tá? Isso aqui eu espero que vocês aprendam agora, tá? A variação percentual. Lógico que se houver essa variação percentual, significa que de 2 ele passou para 2,02. Ele aumentou 1%, então de 100% que ele tinha, ele vai para 101%, né? De 100%, ele variou 1%, ele vai para 101%, né? Ele variou 1%,
Ele vai para 101% do que ele tinha, tá certo? Mas vamos ver a pergunta dele. Qual a porcentagem do aumento? Então, ele não quer o porcentagem final. Ele quer a porcentagem do aumento do volume do gás. Acho que no livro está até errado, né? Porque acho que no livro está colocando 116,7%. É 116,7% é o aumento total da temperatura, entendeu? Mas, assim, para onde foi a temperatura? Do jeito que a altura do cara era 100% e agora está em 101%. Aqui ele estava 100%, mais 16%, vai ficar 116%. Mas ele não perguntou isso, ele perguntou qual foi a variação do volume. Então a gente calculou qual foi a variação percentual da temperatura, que é a mesma coisa do volume, tá? Então, por quê? Porque eles não são diretamente proporcionais. Se um aumenta um determinado valor, o outro aumenta exatamente o mesmo valor. Então, a variação percentual do volume vai ser 16,7%. Tá? Beleza? Isso daqui muita gente tem problema, eu sei que tem, porque para calcular porcentagem. Porcentagem não significa nada mais, nada menos do que por 100. Se é 50 por 300, se é 50 por 300, vai dar, cadê? 0, essa conta aqui, essa divisão, a gente fez na calculadora, vai dar 0,167. Agora, se você quer por 100, você divide 50 por 3, que vai dar 16,7, e divide 300 por 3, que vai dar 100. Então, vai dar 16,7 dividido por 100, que é 16,7 por 100, que é 16,7%. Porcento não significa nada mais, nada menos do que por 100, tá, gente? Tá? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte aí. Eu sei que muitos de vocês têm dificuldade de ver porcentagem. A gente podia depois ter uma aula só sobre porcentagem, mas é outro negócio. É uma questão, eu não posso pegar, dar uma aula de porcentagem. Agora, muita gente faz o seguinte, faz uma regra, por exemplo, o livro fez isso. O livro fez isso. Tá? Agora que eu estou lembrado que o livro fez isso. O livro pegou, ele fez isso. Ó. Ele fez 300 está para 100%, assim como 350 está para X%. Ele fez isso. Se você fizer essa conta, você vai encontrar o X% aqui de 6,7%. Ora, mas eu quero a variação. Esse 100% aqui eu já tinha, entendeu? Eu quero só a variação. O que variou foi o 16,7%. Tá? É um negócio que você vai ter que se acostumar. É fazer bastante questão de porcentagem. Tá? E se basear no que ele perguntou. Ele perguntou, qual é a porcentagem do aumento? O aumento, ele aumentou 16%. A mesma coisa de você dizer o seguinte, por exemplo, vou botar outro exemplo aqui, tá? Não tem nada a ver com a questão. Você tem uma maçã que custa R$ 5, tá? A maçã custa R$ 5. É uma maçã cara para burro, né? A maçã custa R$ 5. E vai para 5,50. 5,50. Aí eu pergunto, ela aumentou quanto? Ora, houve um aumento de 10%, né? Eita, a maçã aumentou 10%, porque ela foi para 5,50. Eu não vou dizer que ela teve um aumento de 110%, entendeu? 5,50 é 110% de 5, entendeu?
Mas o quanto ela aumentou, o quanto ela variou, foi 10% somente. É esse cara daqui somente, entendeu? Porque 100% você já tinha. Ela foi para 110%. Mas ele perguntou a variação, então variou somente 10%, tá? Tá bom, gente? Cuidado aí que tá negócio. Eu sei que vocês têm dificuldade com o negócio de percentual e tudo. Eu estou querendo dar um curso, mas não está faltando aluno, né? Porque dá um trabalho danado para mim preparar um curso e tal. Mas eu estou à disposição de vocês, tá? Eu vou tirar outra foto, mas vocês já sabem que é a continuação daquela, né? Isso aqui é a questão 5, né? Gente, vamos ficar só na questão 5. A gente vai faltar, são 12 questões no total. Se a gente fizer mais 4 questões, a gente vai fazer a 6, 7, 8, 9. Talvez dê para chegar até. Não, não, a gente fizer mais 4 questões, tá de bom tamanho, porque depois a gente vai entrar na parte da primeira lei da termodinâmica. Eu vou deixar para entrar na parte da primeira lei da termodinâmica. Na realidade, eu vou resolver só a parte de gases. Só a parte de gases, que é até a 11. Acho que até a 11. Vou fazer só a parte de gases. Aí na próxima semana, aí eu vou fazer outra tarefa para vocês entregarem. Gente, pelo amor de Deus, entreguem de cabeça para cima e letra legível, tá? E eu não estou pedindo nada mais, nada menos do que você copiar isso aqui agora, lógico, você entendendo, tá? No seu caderno. Você tira a foto do seu caderno, beleza? E com isso você vai ganhar o seu ponto de participação. A sua internet Beatriz caiu, ela não está conseguindo entrar na aula. A de Bianca também. Esse problema técnico é fogo. No livro, não. No livro, não. Estou discutindo. Eu discordo de você, Maria Eduarda. Eu estou sem o livro aqui. Tá aqui o livro. O livro não está assim, não. Deixa eu ver aqui. Não tá do jeito que o senhor fez, mas a resposta está 16,7, sim. Não, tudo bem, a resposta é sim, mas só que qual é a questão? Aqui, ó. É a questão 3. Ele bota aqui, ó, temperatura percentual. 300 ele fala que é 100%, 350 ele fala que é 116,7%. Aí depois ele vai explicar que a variação percentual do volume do gás é 16,7%, já que os 100% é o que você já tinha. Veja a diferença. Eu coloquei a variação da temperatura aqui em cima e a temperatura inicial aqui embaixo, entendeu? A maneira de resolver foi diferente da dele. Aí eu já peguei qual é a variação percentual. Você pega o quanto variou pelo quanto você tinha. Aí você tem exatamente o quanto você aumentou diretamente. Você não pega os 100%. Ele fez assim, ó, 300 está para 100, 350 está para 116,7. Ora, eu já tinha 100, então variou 16,7. Bem, tudo bem, é questão de semântica. Você pode gostar mais dessa forma. Aí tudo bem, você faz dessa forma aqui. Não tem problema, não. Eu gosto mais de fazer dessa forma aqui. Então, aí você vê qual é a melhor forma que você se adequa e não tem problema nenhum, não. Mas eu acho que assim é melhor, porque já te dá a variação percentual. Eu pego a variação da temperatura e divido pela temperatura inicial. Como eu sei que a variação do volume é a mesma coisa da variação da temperatura, eu já tenho a variação percentual direta, eu não preciso calcular o percentual total. Isso me traz.
Quer ver como é complicado? Eu vou te dizer. E se você encontrasse X%, 216%? Você encontrasse 216%, você ia ter que subtrair 100 e a variação ia ser de 116%, entendeu? Aqui já dá direto. Aqui você tem que diminuir 100%. Se você obtiver 516%, a variação não é 516%, a variação seria 416%, entendeu? Mas isso aí deixa para a próxima aula. Vamos fazer a chamada agora, a gente discute isso daí, tem muito pano para manga para a gente discutir. Então pode botar o nome aí, quem botar pode ir saindo se quiser. Tá? E não deixe de. Vão fazendo logo o caderno de vocês, tá? Para não deixar para a última hora, tá, gente? E lembre-se de botar de cabeça para cima, tá? Tchau, professor. Tchau, tchau, Ana Clara. Obrigado pela presença. Tchau, gente. Valeu. Eu vou interromper a gravação, tá? Veja aí, se alguém está faltando assinar, é até quinta-feira, se Deus quiser. Tá? Não esqueça de postar, porque senão vai ficar com 0. Eu botei com a data limite sexta-feira, às 23h59, tá?